26. A passagem que geralmente é usada na esquerda, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora vou para Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Pastor. A palavra diz que Jesus ele veio ao mundo, né, por amor de cada um de nós, para trazer a salvação, trazer o evangelho, trazer as boas novas, né? E Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, mas antes disso ele deixa aqui a promessa da volta dele, né? E irmãos, a gente tem que procurar pegar esse evangelho lá fora, levar essa mensagem e nos unirmos para que esse evangelho seja pregado lá fora. Hoje nós estamos aqui reunidos, né? E quem sabe amanhã, quem sabe daqui meia hora ou 10 minutos, o céu se abre. E aí Jesus aparece cercado de anjos. Já pensou? Que coisa. E aí, será que a gente está preparado? Será que a gente está realmente preparado para isso acontecer? Quantas pessoas ainda precisam ouvir essa mensagem? Quantas pessoas ainda não ouviram? Ou ouviram, mas ainda não entenderam? Ou essa mensagem ainda não entrou no coração dessas pessoas? A gente tem uma missão como cristão. Uma única missão. Levar o Evangelho. É a única missão. Levar a palavra. Porque a salvação é individual. A salvação é cada um de nós que busca. Então, ao mesmo tempo que a gente está buscando essa salvação, ao mesmo tempo que a gente está se preparando para esse grande evento que vai ser o maior evento da história da humanidade. O maior evento. Nunca aconteceu nada igual. E vai acontecer, é inevitável. Então, enquanto a gente se prepara para esse evento, temos como missão levar o Evangelho lá fora. Sair de dentro das quatro paredes. Buscar a face do Senhor para fazer isso. Devemos nos preparar, nos unir, estarmos juntos, de mãos dadas. Porque quando o céu se abrir, Jesus vai olhar para nós e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Devemos nos preparar. E eu sei que não é fácil. Que às vezes as circunstâncias, né, nos levam a fraquejar, a desanimar, talvez até querer desviar, mas o Senhor sustenta. O Senhor coloca as mãos sobre nós. E mesmo desanimado, mesmo querendo se desviar, Deus nos chama não por obrigação, porque a gente não é obrigado, mas é pelo amor. Pelo amor daquele que se sacrificou. Gente, não foi fácil que Jesus passou. Não foi. Pensa na dor que ele sentia. Não foi por nós. Ele precisava. Ele não precisava voltar para o céu e preparar a morada para a gente. Mas Jesus foi e preparou a morada para a gente. E ele deixou essa promessa de que ele vai voltar. É esse evangelho que devemos anunciar, essa mensagem. Jesus vai voltar. E todos vão se dobrar. E vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Que seja ateu, que seja, sei lá, de outra religião, todos vão ver que Jesus realmente é o Filho de Deus e vem nos buscar. Amém? Te agradecemos, Senhor. Coloquem
nossos corações a tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Senhor, viemos aqui para te adorar, Senhor. Essa é a lógica do culto, Senhor. Te adorar, Senhor. Buscar a tua presença, Senhor. Esse é o essencial para a nossa vida, Senhor. A tua presença, Senhor. As tuas mãos sobre nós. Senhor, abençoe esse culto de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Fui convidado para ficar de pé. Quem souber, como Daniel disse, a gente não sabe qual será o dia que nos inspirar. Hoje, vamos dar o nosso melhor para Deus. Hoje, vamos dar o nosso melhor para o povo. Vamos nos entregar de coração aberto. Vamos tentar deixar os problemas lá fora e nos entregar de coração para Deus. Amém? Thank you.
Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de estar lendo o versículo da palavra do Senhor, para que nós possamos passar para o momento dos dízimos e ofertas nesta noite, possamos estar adorando ao Senhor também através das nossas ofertas. No livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 31. Glória a Deus. 6, a partir do 31, vai dizer assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Uma palavra direta, uma palavra que não precisa de muitas explicações. Por que andais inquietos? Pelo alimento, pelas vestes? Não andeis inquietos, mas entrega tudo nas mãos de Deus. Porque aqui o versículo é bem claro em dizer: pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O nosso Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. O nosso Deus, Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele sabe de tudo da nossa vida. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Ele sabe daquilo que nós colocamos em oração diante dele. Ele sabe de tudo. Mas Ele não quer que nós andemos inquietos, com aquela angústia no nosso coração, com aquela incerteza do amanhã, com aquela incerteza se vamos ter, se não vamos. Confia no Senhor. Deposita a sua esperança, deposita a sua fé no Senhor, porque é Ele que vai prover, é Ele quem vai enviar, é Ele quem vai trazer até você aquilo que você precisa. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar graça, Ele vai abençoar o teu trabalho, Ele vai abençoar a tua despensa, a tua casa. É o Senhor, o único que tem poder para fazer essas coisas. E cabe a nós buscar primeiro
primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso primeiro passo. Buscar a Deus acima de tudo. Buscar primeiramente o reino de Deus. Deixa as inquietações nas mãos do Senhor, porque Ele vai prover o que você precisa. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós oramos, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós buscamos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, buscá-lo de todo o coração, as demais coisas é o Senhor quem vai prover para as nossas vidas. E Ele não permitirá que nada nos falte. E se vier faltar, Ele vai tocar no coração de outra pessoa para lhe abençoar. Amém? Então creia. E que neste momento, crendo, confiando na provisão de Deus, nós também possamos entregar os nossos dízimos e ofertas com fé, com um coração alegre, um coração disposto. Porque é esse tipo de pessoas que Deus espera. Coração alegre e disposto a fazer tudo com amor, com alegria. E tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar nesta noite, entregando a sua casa, entregando a sua empresa, aonde você trabalha, se você trabalha em casa. Entregue nas mãos do Senhor. Se você ainda não está trabalhando, está em busca de trabalho, peça a direção de Deus, para que Ele venha preparar o melhor emprego para você. Um lugar para que você possa estar ali, buscando a Deus também, glorificando ao Senhor, em tudo que você fizer. Pai, nós te adoramos e te glorificamos nesta noite, ó Deus. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Sabemos que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa só. Sabemos que as mãos do Senhor estão estendidas em nossa direção para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos manter de pé, ó Deus. Por isso, neste momento, queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, ó Deus. Como a tua palavra nos ensina nesta noite, a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do Senhor é que vai nos acrescentar. Crendo nesta palavra, Pai, é que nós oramos ao Senhor neste momento, entregamos as nossas vidas, entregamos a nossa casa, entregamos os nossos trabalhos, ó Deus, as empresas aonde trabalhamos, ó Pai, pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e a tua provisão em todo o tempo, Pai. Não deixa nada nos faltar. Não deixa nada nos faltar, ó Deus. Mas que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que for dizimar nesta noite. A cada um que for ofertar nesta noite, Pai. E aqueles que não puderam trazer, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, da mesma maneira. Para que no próximo culto possa estar abençoando a casa do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus eu entrego em tuas mãos e te agradeço. Amém, Jesus. Som dos
Vamos ficar de pé, vamos orar com a irmã Helena? Quem puder ficar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe a todos que estão aqui, abençoe a professora que vai dar aula presente, abençoe as crianças que estão no culto, abençoe os que não puderam vir e que eles venham cada vez mais. Abençoe os novos que vieram. Agradeço por você estar sempre conosco. Em nome de Jesus, abençoe o pastor pela palavra de hoje. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz. Que o Senhor Deus e tudo seja glorificado. Muito obrigado.
Meus irmãos e irmãs, como passa rápido o tempo, nós já estamos no meio do ano praticamente, e já estamos começando a ficar com as nossas carinhas assim, meio cansadas, né? A gente já vem assim, meu Deus, trabalho, né? Amanhã a gente trabalha, né? Mas acredito, faz falta. A melhor coisa do mundo é trabalhar. A melhor coisa do mundo é poder estar ativo, a melhor coisa do mundo é poder se sentir útil. Você sempre cansa, mas é bom. Então amanhã é dia da gente trabalhar, se Deus quiser, e permitir, estaremos lá. Então estamos chegando na metade do ano e a gente já começa a perceber que a gente já começa a andar ali um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais com as energias um pouquinho baixas, como se a bateria do celular da gente já estivesse na metade e a gente entrasse ali no modo economia de energia. Mas é para isso que nós estamos aqui, na casa do Senhor, porque aqui a gente dá aquela carga de energia espiritual que é capaz de nos animar e nos motivar para poder continuar trabalhando. Não só o nosso trabalho secular, mas também trabalhando para a obra do Senhor. E também nós estamos no mês das mães, e o mês das mães a gente separou para falar das famílias. Inclusive, a gente vai divulgando ali todos os dias algo que está sendo preparado para a nossa reflexão. É aqueles devocionais. Só que os devocionais eles vão sempre ter um enfoque em algo que é fundamental para Deus. A família. É interessante a gente estar sempre revisando esse aspecto, porque a família é o refúgio da vida. A família é uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Não é algo corriqueiro nem desprezível. Pelo contrário, é algo especial, fundamental. É algo que nós precisamos valorizar. Muito embora a sociedade muitas vezes não entenda dessa maneira, mas é isso que nos traz a diferença para o mundo. Lembra que nós somos a diferença do mundo? Nós somos a luz para o mundo em trevas. Nós somos o tempero para o mundo destemperado, vamos dizer assim. Nós somos aqueles que são capazes de fermentar lá. Então, nós muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes a gente vai de contra e na contramão daquilo que o mundo prega. O mundo prega que a família e outras coisas não têm valor, só que não faz parte do contexto bíblico, não faz parte daquilo que Deus ensina, não faz parte do projeto de Deus para nós. Então nós precisamos fincar a nossa bandeira e ir de encontro a qualquer tendência que venha tirar todo o crédito desse refúgio da vida que é a família, que é algo institucionalmente criado por Deus para mim e para você. E essa tese eu quero defender aqui, sob forma de reflexão, para que a gente venha a relembrar, porque tudo que eu vou falar aqui a gente já sabe. A gente precisa às vezes relembrar, revisitando textos, refletindo sobre aspectos e quem sabe até acrescentando algo no nosso entendimento. Meus irmãos, todo mundo sabe que a família foi criada por Deus e isso está lá em Gênesis. Gênesis 2, 24. Vamos começar a passear até a Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A minha Bíblia diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Senhor, mais uma vez, nós queremos levantar aqui as nossas vozes e falar com o Senhor. E pedir ao Pai que o Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos instruir, Senhor Deus, e parar aqui nos nossos corações, Senhor. Acrescentando em cada um de nós, inclusive na minha pessoa, Senhor, o entendimento, Senhor, necessário da tua palavra e daquilo que o Senhor tem de fundamental para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero contextualizar da seguinte forma. Aqui a gente está lá no relato da criação, né? Estamos no comecinho aqui da Bíblia. Aqui a gente entende como relato da criação. Nós, como somos cristãos, nós, como somos pessoas religiosas, nós, porque cremos no Deus único, no Deus de Israel, a gente crê no criacionismo. Aqui a gente vai perceber que existe todo um contexto onde é mencionado detalhe por detalhe, como tudo foi se formado. Tintim por tintim, maravilha por maravilha, e entendemos que a coroação de toda essa criação é justamente ali a formação do homem e da sua companheira. Então, meus irmãos, tudo tem a sua história, tudo tem, seja da menor para a maior escala. Eu quero trazer aqui para a gente um contexto da nossa sociedade, algo que a gente possa refletir. Por exemplo, você já parou para pensar que todo mundo aqui tem um quarto, né? Pelo menos ali um quarto, ou no mínimo um sofá da sala, né, que a gente chama de quarto. Você já parou para pensar que aquele seu ambiente tem uma história? Que ele tem um jeitinho? Que ele tem uma forma ali que, quando você chega ali, a gente dá aquele suspiro, cheguei no milho, né? Aqui é meu cantinho, né? Você tem ali, às vezes você tem até outros cômodos à disposição da sua casa, mas aquele aí é o seu cantinho. Ali você olha, né? No cantinho, você olha a cor da parede, você olha, você sente ali o lençol, o cobertor, né? O seu colchão. Tem a sua história, tem o seu contexto. E aí a gente vai aumentando a escala. Você já pode pensar que a sua casa tem uma história. Você está morando ali e de alguma forma você escolheu morar naquela casa. E de alguma forma você tem um porquê você escolheu. Às vezes ela é escolhida por uma questão financeira, mas outras vezes você tem a oportunidade de fazer do seu jeito. E a gente consegue ir em vários aspectos. Vamos lá. O porquê da formação desse bairro? O porquê da formação da cidade? O porquê da formação do Estado? E aí a pergunta é importante o nosso quarto? É importante o seu quarto para você? Para mim ele é muito importante. Eu acabei de escrever, sabe, quando tudo vai mal, às vezes, nem todos os dias são bons. Nem todos os dias a gente vai, sabe, deitar e falar assim, gente, hoje foi um sucesso. Né? Acordei de manhã, tomei um cappuccino e comi um pão de queijo e fui andando na rua, achei uma nota de 100, né? Ali do lado não tinha nome, cheguei no trabalho lá, olha, tudo deu certo, fiz tantas vendas, minha condição foi lá em cima, voltei para casa feliz da vida, não é? Cheguei em casa, tinha um bolo de cenoura, né? E comi um bolo com café, e depois sentei do lado, meus filhos todos vieram dar beijos, e a gente, né, fez ali um momento família, e depois fomos dormir, e estava ali com temperatura, que nem precisou ligar o ar-condicionado, estava nem frio, nem calor, mas não é verdade, tem dia que a gente dá pancada, que dá canelada, e que não dá nada certo no trabalho, e que às vezes a gente dá briga com a esposa. E aí, quando a gente chega ali na nossa cama, é o nosso refúgio, né? É o momento que a gente vai, gente, olha, eu quero virar a página e deixar esse dia numa história que eu não vou querer nem lembrar, só os aprendizados, eu vou querer seguir minha vida. Então, para mim, o quarto
quarto é super importante. Diz até se eu não me engano, um general lá dos americanos, que ele até orienta para a gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando você levanta é arrumar sua cama. É arrumar sua cama. Porque, às vezes, o único prazer que você vai ter no dia vai ser chegar à noite e pegar uma cama arrumada e deitar. Porque se você chegar e for deitar na sua cama e ainda chegar, a cama está toda bagunçada, cheia de negócio em cima, aí você ainda vai se estressar na hora de dormir. Ele vai ter que guardar aquele monte de negócio, né? Então, gente, é importante. Um quarto para mim é importante. Eu pergunto para você, é importante a história do seu quarto? É importante o seu quarto para você? É importante a sua casa? É importante o seu terreno? É importante a estrutura do bairro? É importante a formação da cidade? É importante a organização do país? Tudo isso tem a sua importância. Por exemplo, alguém vai falar assim, mas para que a organização? Sim, é importante, na forma do país que a gente passa os ferrolhos para se proteger, para poder ter uma união. A gente olha e vê a nossa organização financeira social, a gente percebe que existem estados ricos e estados pobres. Então, um vai ajudando o outro e vamos tentando equilibrar essa balança. Não estamos aqui para discutir justiça social, nada disso. Mas, para mim, a ideia é essa. Tudo é importante, até mesmo a organização de um país. Então, daí, meus irmãos, surgem questões importantes, pois cada um desses detalhes servem para proteger na escala mínima. A gente pode pensar em nível de Brasil, que é uma escala ampla, né? Estamos falando aí de todo o território, até mesmo essa organização do território, que para a gente é impalpável, né? O que é o Brasil? É impalpável. Né? O bairro aqui a gente está tendo a pracinha e tal, o estado, a nação é um bem impalpável. Tudo isso serve para acolher, para proteger, para poder organizar a vida do ser humano que vive em famílias. Tudo, aquele seu quarto, a sua casa, o loteamento onde você mora, a organização do bairro, a organização da cidade, a organização do Estado, a organização da nação, tudo isso serve para estruturar e dar condições que a vida humana tenha sucesso. Que a vida humana permaneça sobrevivendo na vida, não sei se a gente pode falar dessa maneira, mas que haja sobrevivência, havendo sobrevivência, sucesso. E tudo isso é feito para acolher, proteger e organizar a nossa situação em famílias. Voltamos de novo para aquilo que Deus havia feito. Voltamos de novo para o contexto de Deus, quando Ele diz que, por esse motivo, deixará o homem a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Voltando ainda, no contexto da história do ser eterno que criou essa família, ele ainda diz assim, olha, essa família geralmente é constituída por homem e mulher. Primeiramente ele criou um homem, e logo depois ele disse assim, não é bom que esse homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Na nova versão transformadora. Então, a gente percebe que não existe mais ou menos, melhor ou pior, especial e menos especial. Não existe isso no plano familiar. Não existe isso na estrutura organizacional que Deus fez. Não existe isso no projeto de Deus. O que existe são seres que se completam. Cada um na sua especificidade, mas se completam. E essa união se torna uma união perfeita. Porque quando você tem ali duas pessoas que se completam, o que era parcial passa a ser total, passa a ser perfeito, passa a ser o suficiente para que haja vida. E a vida se refugia no simples e perfeito plano de Deus
chamado família. E todas as famílias começam naquilo que a gente chama de casamento. Todas as famílias começam assim. Antes eram duas pessoas que cada um vivia ali na sua estrutura familiar, né, com seus pais. E aí se conheceram, e aí se conhecendo passaram a ter uma aproximação afetiva, aquilo que a gente chama de amor, e aí começaram a ter a sua vontade de se unir e constituir a sua própria família. Tudo isso começa no casamento. E o casamento tem a sua importância. Olha, já que voltamos para a história, né? A história da família começa com a união de duas pessoas que a gente chama modernamente de casamento, né? Tudo isso tem a sua importância, tudo isso tem a sua história. E essa organização familiar não é feita sem propósitos, ela não tem propósito estéril. Não é para se ter aquela cerimônia bonita. Embora a gente faça a cerimônia bonita, embora a gente celebre tudo isso, precisa ser celebrado. Mas o objetivo dessa união, o propósito dessa união de forças, desse projeto de Deus, é para que a perfeição do casal propicie sobrevivência. Sobrevivência. Nós nos unimos aos nossos cônjuges e o propósito maior é que a gente una as nossas forças no prol de sobreviver, em prol de buscar o necessário para que a vida seja mantida. E a vida é um presente tão valioso que a promessa de Deus concretizada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é que ela vá além desse plano material. A promessa de Cristo é fazer com que essa vida seja superior a esses possíveis 100 anos que a gente tem. A proposta de Cristo é que essa vida preciosa para Deus seja eterna. Olha a importância que Deus dá à vida, olha a importância que Deus dá em todo esse projeto. Sobreviver é manter a vida, e a vida é um presente imensurável do nosso Deus para nós. Adão e Eva, vivendo longe do paraíso, precisariam se unir para encarar todos os desafios que a dinâmica do cotidiano iriam impor a eles. Recordando, Adão e Eva foram convidados a sair lá da presença de Deus. A partir de então, Deus diz que eles precisariam ali ter o suor do seu rosto para que a sua sobrevivência fosse mantida. Isso impor dificuldades. A gente conhece muito bem essas dificuldades. A gente precisa de necessidades, suprir as necessidades materiais. A gente precisa suprir as necessidades emocionais. E a gente precisa suprir as necessidades espirituais. Lembra? No paraíso, Deus passeava lá no meio do paraíso lá e atendia as necessidades espirituais de Adão e Eva. Agora, com eles fora do paraíso, ficou esse espaço vazio a ser suprido. Ficou esse espaço vazio, então existe também. Todo homem tem, toda mulher tem a necessidade da presença de Deus, a busca pelo sagrado. Todos nós temos no nosso coração o desejo, e aí sentimos a falta de Deus. Isso vem lá de Adão, lá de Eva. Esse desejo nos convida a estar na casa de Deus. Esse desejo nos convida a buscarmos, a viver a nossa espiritualidade. Então, todos nós, no nosso cotidiano, sofremos em busca das necessidades materiais, das necessidades emocionais e das necessidades espirituais. As necessidades materiais é pão, é água, é casa, tal, né? As necessidades emocionais.
Deus falou assim, não é bom que o homem viva só, né? A nossa necessidade emocional é saber que a gente é amado, saber que a gente é querido, saber que a gente vai ser acolhido no momento da dor, saber que a gente vai ser amparado no momento da doença, né? E aí vai. Diante disso, para mim, toda a união do homem com a mulher é um exemplo da bênção divina. Essa é a minha opinião. Mas a gente vai ver na Bíblia algumas pessoas, principalmente casais, que sofreram muito porque não tinham filhos. Sim, a Bíblia relata isso. Sofreram muito. Mas, na minha opinião, a prioridade é a vida. A prioridade é sobreviver. E não é, Deus não nos ama mais ou menos porque temos filhos. Não, filhos são bênçãos de Deus. Mas Ele não nos ama mais ou nos ama menos porque nos deu filhos. Senão a gente teria também que dizer que Ele ama menos uma pessoa que não enxerga. A gente teria que dizer que Deus ama menos uma pessoa que é surda. A gente teria que dizer que Deus ama menos uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes. A gente teria que dizer que Deus ama menos uma pessoa que é anã. Então eu entendo, na minha singela interpretação, de que filhos são bênçãos de Deus. Mas Deus não ama mais ou menos alguém porque não teve filhos. Não consigo entender por que eu tenho pressão alta. Não consigo entender por que uma pessoa não se desenvolveu, se tornou um anã. Não consigo. São coisas que provêm a Deus. Deus sabe o porquê que aquela pessoa ficou anã, porque eu tenho pressão alta, ou porque um casal não teve filhos. São coisas que competem a Deus. Né? Mas Deus não deixa de amar ninguém por causa disso. E nem Ele vai amar menos essa pessoa por causa disso. Então, existem algumas coisas que são mal interpretadas por nós. A partir dessa família, surgiu Caim e Abel. Então, Adão e Eva foram convidados a sair do paraíso. E a partir desse momento difícil, Deus ainda deu um plus para eles ali, que foi Caim e Abel. Não vamos entrar no mérito dos problemas que a família teve. Né? A gente quer falar isso no semana que vem, a partir da vida de Ruth. Mas, a partir daquilo ali, existiu, foi possível a existência de Caim e Abel, porque houve um núcleo familiar. Todos nós dependemos dessa estrutura familiar para poder sobreviver. Aí eu quero dizer que essa família pode ser normal ou adaptada. Porque tem gente que não pode ser biologicamente mãe, mas pode ser mãe. E às vezes muito mais mãe do que uma biológica. Tem muitos pais e mães espirituais por aí. E muitas vezes são muito mais pais e mães do que foram os próprios pais da gente. Então a gente pode até dizer, sempre tem um pé descalço, um chinelo velho esperando um pé descalço. Porque a gente não pode se pegar no determinismo. Porque eu tenho pressão alta, então, eu venho a vida reclamando, não vou fazer mais nada. Se eu fizer, a pressão sobe, eu vou morrer. Já pensou se a gente for pensar assim? Já pensou doente? Então eu vou aguardar a morte, bater a morte e me chamar. Não, a gente tenta dar um jeitinho e vamos viver a vida até o dia que Deus vai pegar e vai chamar. E aí a gente vai se adaptando e buscando a felicidade, que esse é o objetivo da gente na vida. Buscar ser feliz. Não
viver no determinismo e acreditando que Deus não nos ama porque temos uma limitação, no caso aqui, né, na organização da família, que é o close, né, que é a bênção dos filhos. Meus irmãos, a família traçada por Deus é um homem e uma mulher caminhando sempre juntos. Em Mateus 19:6, vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 19:6, vamos ver o que Jesus fala para nós. Mateus 19:6. A gente pode observar aqui que é uma indagação que fizeram ao próprio Senhor Jesus. Não é o apóstolo Paulo dando aqui a opinião dele, não, é o próprio Senhor Jesus fazendo aqui a sua indagação, respondendo o que fizeram como indagação. E ele diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, dizendo: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes visto que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui a gente vai ver que ele continua na sua explicação, mas eu digo que a família foi feita para que o homem e a mulher caminhem sempre juntos, buscando sempre a felicidade. Se a gente entender que o sucesso da família já se constitui configurado com a plena bênção de Deus em manter os dois juntos, firmes, caminhando felizes, e que isso já é exemplo da graça de Deus, o resto é complemento. Por isso que eu chamei de plus. A gente tem que acreditar no que Deus fala para nós. Olha, nós temos, como casal, nós somos como casal exemplo do milagre de Deus, da bênção de Deus, da expressão de Deus. Nós somos testemunhos de Deus ao vivermos unidos, mesmo com todas as dificuldades, caminhando juntos, mesmo com todas as adversidades, andando juntos e permanecendo juntos, porque o propósito de Deus é que essa união cada vez mais se fortaleça. Existem o plus, existe plus, mas a gente pode se contentar. Com isso. Olha, se Deus não me deu os filhos, isso não é impedimento para que eu seja mais feliz ou menos feliz. Lógico que queremos filhos, mas se Deus não nos deu, a gente pode ser feliz, se sentir amado, caminhar, porque o sucesso da família não depende disso. O sucesso da família depende de você e seu cônjuge caminharem felizes, servindo ao Senhor, sendo fiéis um ao outro e comprometidos. O mais é bênção, é presente de Deus. Este casamento é uma relação para a vida toda. Somente a morte deve cortar esse laço. A família é o resultado do casamento e o casamento é o resultado
de um relacionamento íntimo. Aí é uma questão da gente começar a pensar, né? Se a família é o resultado de um relacionamento íntimo, nós, os de fora, não devemos tentar nos intrometer. Nós só devemos dar até conselhos se formos pedido. Se a pessoa vier nos pedir uma orientação, a gente pode dar uma orientação. Se não, tem aquela história, a gente não deve meter a nossa colher. A vida do casal, ninguém tem direito de meter a sua colher, de dar seu palpite, de dar o seu pitaco, porque é resultado de uma intimidade e os dois precisam aprender a viver essa intimidade. E quando nos vierem pedir esse conselho, nós temos que ter a sabedoria e o discernimento espiritual de que precisamos dar o nosso conselho, mas sempre um conselho onde privilegia a vida. Por exemplo, alguém vai me dar está tendo aquela situação, aí alguém chega e vai pedir um conselho, larga esse cara mesmo, minha filha não fica sofrendo não. Isso é uma bomba atômica. Isso é uma bomba atômica. E se vier de frente, está pior ainda. Então, quando alguém vier te pedir um conselho, e esse conselho envolver um relacionamento, pare e pense. Olha, cada casal é um casal, cada relacionamento é um relacionamento, existe ali o ajuste, e não vai ser igual ao meu, nem igual ao seu, nem igual ao de ninguém. Cada um tem o seu próprio ajuste. Porque cada um de nós tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Cada um de nós tem a nossa especificidade. Está aí que ninguém tem direito de meter a colher. Se você não é capaz de dar uma crítica totalmente construtiva e neutra, dê um abraço e olhe, mas não seja indestrutível. O casamento, ele tem um caráter pessoal, papéis individuais e diferentes. A mulher tem a capacidade de preservar a espécie. Por isso o homem, ele é vamos dizer assim, ele é o gladiador da história, ele é o protetor, ele é o cara do escudo. Por isso que às vezes a gente busca ter aquele momento de superproteção, porque a mulher, ela é a única que pode preservar a nossa prole. É ela que nos dá herdeiros. Nós, os homens, não temos essa capacidade. Então é nós que vamos para a batalha. Enquanto as mulheres ficam em casa, não cuidando dos filhos, que aí fica uma forma pejorativa de se pensar, né? Mas cuidando da espécie. Até que a espécie um dia venha a ter forte ali, como o nosso irmão, aí não precisa mais, né? Agora é só monitorar, né? Agora é só monitorar. É esse o propósito, olha como é que às vezes aquele problema do mundo nos traz dificuldades nos nossos próprios entendimentos. É uma relação de iguais. Olha, quando a gente assina a certidão de casamento, a gente acabou de criar uma empresa. É uma empresa. E ali, é 50%. É compartilhada a gestão. Aí quando separa, o homem reclama. Mas a mulher é burguês. É claro. É 50%. Não diz ali que é uma ajudadora? Olha, Deus criou para nós uma ajudadora. Então, você casou, que nem eu, só tinha uma bolsinha e aí eu tinha uma outra bolsinha, pequenininha. Aí hoje a gente tem duas bolsas. Eu ganhei a bolsa sozinho? Eu tenho duas bolsas. Eu ganhei a bolsa sozinho? Não, ela me ajudou. Como é que depois eu quero as 4 bolsas para mim? Então, é só esse papo meio bobo aqui para a gente entender, gente, casamento não é uma sociedade. Então,
todos estamos em pé de igualdade, então precisamos convergir as nossas forças para um propósito maior. Sabe? Aí vem aquela crítica muitas vezes ao nosso público feminino, né? Vocês devem conhecer lá a Rochelle, lá do Cris. É do Cris? A mãe do Cris. Sabe? Aquela lei da Rochelle é diferente do que a gente está pensando aqui. Todo mundo conhece a lei da Rochelle? Nunca viram a lei da Rochelle? Ela fala direto. O dinheiro é meu. O que é seu é meu. Ou melhor, o que é seu é de todo mundo. E o que é meu é meu. Vocês já viram ela falando isso? Já. Não é? Ó, o seu dinheiro, Júlio, é de todo mundo. Mas o meu é só meu. Esse negócio não se encaixa aqui naquilo que Deus chama de casamento, naquilo que Deus proporciona para nós como casamento. Isso aqui é só para a gente fazer aqui a nossa brincadeira. Gente, se é uma sociedade, precisamos compartilhar tudo. Compartilhamos os bens, compartilhamos as responsabilidades, sendo que temos papéis diferentes. Certo? Aí a gente vai ver ali embaixo que Deus traz também posições espirituais para cada um de nós. Vamos lá, continuando aqui. Mas o inimigo das nossas almas não quer ver nada bem. O divórcio, que parece algo comum em nossos dias, é uma bomba atômica para a família. Gera muitas mazelas sentimentais, financeiras e psicológicas, e por que não dizer teológicas em suas vítimas. E quem pensa que está tomando a melhor decisão, só se for para ele. O nome disso é egoísmo. Muitas vezes tem muitas famílias que se separam por questões puramente de egoísmo. E aí a gente está cantando aqui na igreja, no local de comunhão, local de unidade. Aqui a gente aprende a compartilhar. Nos chamamos de irmãos porque nós somos iguais. Nós nos nivelamos no mesmo patamar. Aqui não tem diferença. Buscamos e pregamos isso, aplicamos isso como valores para as nossas vidas, para que a gente venha a entender, como cristãos, de que isso se aplica não só na igreja, se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Por isso o Senhor Jesus fala assim: se você quiser ser grande, que você seja o menor, que você seja aquele que sirva, aquele que é o diácono. Deus me convida a todos a sermos diáconos. Diácono é aquele que serve. Então, meus irmãos, Paulo aos Timóteos, na segunda carta, capítulo 3, de 1 a 5, ele fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha, pela família, o Paulo vem aqui trazendo essa profecia. Avarentos, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Profecia do apóstolo Paulo, segunda carta de Timóteo 3, de 1 a 5. A gente costuma dizer que nós estamos vivendo os últimos tempos. Será que essa profecia é para nós? Será que vários desses aspectos se aplicam nas nossas vidas? Então a gente precisa fazer a autorreflexão. Lembra? Quando a gente for fazer a ceia, o apóstolo Paulo faz aquele convite para nós: examine-se o homem a si mesmo, né? Então o convite é: você fez a sua autorreflexão? Você consegue olhar para aquilo que a palavra de Deus prega
e entender que você precisa melhorar. Não é um convite a gente, eu vou deixar de cear porque eu às vezes estou sendo presunçoso, entendeu? Não, o convite é, eu me arrependo da presunção. E a partir desse cerimonial eu faço um compromisso com Deus que eu vou abandonar a presunção, vou abandonar a mentira, vou abandonar a arrogância, vou abandonar a blasfêmia, vou abandonar tudo isso. Continuando, a união entre um homem e uma mulher ultrapassa a barreira do propósito da sobrevivência, pois ela envolve fidelidade e comprometimento. Lá em Êxodo 20, 24, fala simplesmente: não adulterarás. Porque adulterar é a quebra total da confiança, do comprometimento. A gente chama de traição, né? Olha, a gente gosta de ferir mais. É trair o nosso amado, a nossa amada. O Senhor Jesus ainda foi além, né? Porque às vezes a gente acha assim, né? O Senhor Jesus ainda vai assim, porém eu vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então o Senhor Jesus já parte do físico ao espiritual, né? Afinal de contas, até a família, ela não tem só um objetivo físico, ela tem um objetivo espiritual também. Ela é o refúgio da vida. A vida é algo precioso que Deus nos deu de presente. Paulo, em 1 Coríntios 6,9, fala assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O reino de Deus não é nesse plano, o reino de Deus é no plano espiritual. O reino de Deus é lá onde está o trono de Deus. Nós aqui vivemos, né, temporariamente, aguardando o dia que iremos para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo fala para a gente que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É mais uma normativa profética que nós vimos. Então, o casamento, ele tem também, ele ultrapassa a barreira do propósito da sobrevivência física, porque ele envolve fidelidade e comprometimento, e a quebra da fidelidade e a quebra desse comprometimento começa a trazer problemas espirituais para nós, pela quebra de confiança e pelo desamor. Quando a gente trai alguém, a gente está negando o amor que tínhamos por ela. É alguma coisa mais ou menos por aí. Quando a gente trai, a gente está jogando aquele amor que a gente disse que tinha tudo na lata do lixo. E aí começamos a flertar com o inimigo das nossas almas, porque ele é o pai da mentira. Ele é o enganador, ele é aquele que nos convence a entrar nessas áreas. E a gente começa a se afastar de Deus, porque aonde Deus está, não habita o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E aí a nossa alma começa, nosso espírito começa a sofrer. Meus irmãos, vou pular essa parte aqui. Pensando nessa parte de que a família também tem o seu projeto espiritual, temos aqui esses conselhos ainda que tiramos da palavra de Deus. A família é um projeto de Deus, refúgio da vida. Para fugir dela ou tentar burlar, hoje se criou
a modernidade tentar não ter esse princípio. Eu entendo assim, eu quero dizer como princípio. É um convite de Deus para o ser humano se constituir família. Porque a família é o projeto onde é capaz de nós sermos acolhidos, abrigados e mantermos a nossa sobrevivência. Mas o inimigo das nossas almas consegue convencer e criar artimanhas. Então hoje muitas pessoas entendem que não é possível, eu vou fugir desse negócio, eu não concordo. E aí tentam viver de forma desobediente. Lembrando que a desobediência é coisa que desagrada a Deus. Se Deus disse que nós precisamos viver em família, então, quando a gente não vive em família, a gente está desobedecendo a Deus. Existe uma forma da gente viver sem constituir família. É quando a gente se consagra totalmente a Deus e vai viver para a obra. Quem fez isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não se casou e dedicou toda a sua vida para a obra. Mas ele deixou para a gente essa recomendação. Mas porque há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Ele continua aqui, eu poderia dizer assim. Agora, quanto àqueles assuntos sobre os quais me escreveram, sim, é bom viver uma vida de solteiro. Mas, porque há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Então, aqui é um ponto que a gente precisa tomar esse cuidado. Precisa trazer esse princípio para as nossas vidas. É possível ter uma vida que a gente caminhe, que a gente não constitua família, que a gente queira viver meio que a liberdade de ser jovem, de ser solteiro, de ser disponível. Mas que a gente use toda essa liberdade que a gente tem sempre no caminho da santidade. Que a gente consagre a nossa vida assim como o Nazireu, que vivia e usava toda a sua energia para o propósito do Senhor, acreditando que o Senhor é que vai acrescentar tudo na nossa vida, como foi bem falado aqui no começo, né? Como foi muito bem comentado, que a gente entregue toda a nossa vida nas mãos do Senhor, acreditando que Ele vai trabalhar e vai acrescentar as demais coisas na nossa vida. Por quê? Porque se a gente... aí fica aquela situação, se você não consegue se entender nesse contexto, que nem o apóstolo Paulo, ele conseguia, ele ia, ele fazia o trabalho, ele viveu, se dedicou a sua vida toda na obra do Senhor. Mas ele recomenda para a gente, olha, se a gente não tem condições de ter toda essa vida santa à disposição do Senhor, que a gente se case. Ele ainda fala assim, porque é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que entrar na imoralidade sexual. É melhor casar do que deixar de agradar ao Senhor. Porque casar não é ruim. Casar não é ruim, casar é ótimo. Casar é maravilhoso. Então, meus irmãos, não caia nessa questão de querer viver uma vida dissoluta. Viver uma vida distante das orientações do Senhor. Busque sempre fazer com que o seu viver, os seus passos estejam bem arraigados na vontade de Deus, para que a gente possa agradar ao Senhor. Lembrando que
nesse ponto que a família se torna um elemento de fortalecimento espiritual para as nossas vidas. É nesse ponto que a família é refúgio da vida, que é capaz de nos fortalecer também na parte espiritual. Precisamos guardar em nosso coração que a família é o refúgio da vida e que a família precisa ser um bem cultivado de forma que venha a ser um sucesso. Na família devemos aplicar as sementes de sabedoria recebidas dos altos céus, a fim de se tornar um ambiente aprazível, seguro, que signifique mais do que uma caverna, mas represente vida ou a manutenção da vida, por ter nela as mãos de Deus. Meus irmãos, o meu conselho é que a gente sempre valorize a vida, sempre valorize a família por valorizar a vida, e sempre ter na família o refúgio de que a gente vai ter para fortalecer as nossas pegadas aqui até chegarmos um dia no final da trilha. E essa trilha se chama a trilha da santidade. A família está aí, vamos dizer assim, é um instrumento para te ajudar nessa caminhada. Se você tem a sua família, zele por ela, agradeça a Deus por ela. Não existe família linda ou maravilhosa. É aquela história do mito da família perfeita. Não existe. Mas toda família é maravilhosa por ter Deus. Toda família ela passa a ser, digamos assim, diferenciada por ter a presença de Deus. Por isso que a gente diz na hora do casamento que o casamento precisa ser a três. Homem, mulher e Cristo. Tenha a família como esse ajudador para você. Mas eu estou com dificuldade ainda não constituir a minha família. Se valorize e ore ao Senhor para que Ele venha trazer para você o seu cônjuge, para que Ele venha trazer para você a sua cônjuge. Aí é questão de fé, né? A família é como a viver para Cristo. Tem alguns feedbacks. Um dos feedbacks é a gente forçar o bolso e entregar o dízimo. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer ver a gente forçar o bolso. A mesma coisa aqui a gente sai da teoria para a prática. A gente sai da teoria para a prática. A gente pode fazer o que a gente quiser na nossa vida, mas Deus vai ficar feliz quando a gente escolhe fazer o que Deus quer. A gente é mais feliz quando a gente escolhe fazer aquilo que Deus quer, usando a nossa liberdade. Lembra quando Deus chegou lá para a mulher pecadora? Ele não disse para você: você está livre, agora vem caminhar comigo, não. Ele disse: olha, você está livre, agora você vá e não peques mais. Você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser na sua vida. Escolha não pecar. O mesmo princípio a gente tem que trazer para as nossas vidas aqui. A gente tem todo o direito de fazer o que quiser nas nossas vidas, mas escolha agradar a Deus. Como? Valorizando a nossa família, valorizando o nosso cônjuge, valorizando toda essa estrutura, valorizando os frutos dessa estrutura. E se eu não constituir ainda a família, que eu valorize aquilo que Deus tem orientado e aguarde com fé, porque Ele há de honrar a fé que eu tenho. Ele há de honrar a sua fé. E tudo isso a gente parte para a espiritualidade, porque se não fosse a oração, a gente não conseguiria. Como que a gente consegue ter sabedoria para resolver todas essas questões? Colocando a nossa vida nas mãos do Senhor.
Senhor, trabalha, Senhor, na minha vida, trabalha no meu coração. Senhor, lapida essa pedra que tem aqui, para que eu possa compreender melhor a minha esposa, para que eu possa compreender melhor o meu esposo, para que eu possa compreender melhor os meus filhos. Ó Senhor, me dê sabedoria para que eu tenha ali uma palavra temperada. Ó Senhor, controla a minha vida para que eu não seja ali aquele que vai falar e ferir com as minhas palavras. Ó Senhor, alimenta a minha vida, alimenta o meu ser e já trabalha no coração também daquela pessoa que há de ser, se eu sou solteiro, que há de ser o meu companheiro, que há de ser a minha companheira. Escolhe para mim, Senhor, mostra para mim quem o Senhor quer. E se não for a nossa caminhada com Deus, segurando nas mãos de Deus, a gente pode não conseguir. Então fica essa questão para a gente pensar sobre a família nesse mês. É o momento da gente estar sempre refletindo sobre tais aspectos, valorizando o que a gente já tem, ajudando aqueles que estão na caminhada e entendendo que a família é o refúgio da vida e tudo isso serve para nos abençoar na nossa vida espiritual. Agora pensa comigo. Às vezes lá na família tem tanto problema que a gente vira até... Gente, olha, briguei lá em casa e tive até que sair para poder tomar um ar. Aí a gente pensa assim, a espiritualidade foi para onde nessa hora, né? Mas a gente não deixa de ser espiritual porque a gente às vezes se ira, né? Lembra as palavras de Jesus? A gente pode se irar. O que não pode é só se pôr com a gente irar. Porque no meio desse caminho existe o amor, né? E o amor vai gerar o perdão. E o perdão vai buscar sempre o entendimento. E o perdão vai buscar sempre a reflexão. Então, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada e que a gente consiga compreender que a família é um bem precioso para mim e para você. Eu quero convidar aqui na frente a diaconisa Vanessa, a diaconisa Aleni, a diaconisa Fátima, diácono Josemar. E vamos fazer aqui a nossa celebração da ceia. Ficamos de pé, meus irmãos. Pai de amor, nesse momento aqui, a gente quer, mais uma vez, Senhor, falar contigo, Senhor. Estamos aqui nesse momento solene, Senhor. Nessa situação, ó Pai, que vivemos, queremos relembrar, Senhor, tudo que fizeste por nós. Ó Pai, nós não somos, ó Pai, merecedores, mas mesmo assim o Senhor derrama todo o seu amor por nós. Ó Senhor, o Senhor nos curou, Senhor, das nossas feridas. O Senhor nos foi humilhado por nós. E por tudo isso, Deus, o Senhor nos resgatou
que nos proporcionou, Senhor, um abrigo perfeito nas bênçãos celestiais. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. E aqui, Senhor, estamos diante dessa mesa aqui, muito bem ornada, Senhor, em celebração por todo esse amor que fizeste por nós. Queremos, ó Pai, louvar a santo nome, e dizer, ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu uma nova perspectiva, Senhor. E essa nova perspectiva é a perspectiva de que somos salvos do Senhor, que somos redimidos, ó Pai. Que temos, ó Pai, um local guardado, Senhor Deus, por Ti. Muito obrigado, Deus, por Teu santo amor. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente já muito bem comentou, aqui é o momento da gente fazer a nossa reflexão pessoal. Se a gente for sincero aqui, se a gente for começar a pensar, ninguém vai tomar ceia. Ah, porque eu pequei, porque eu não. Porque é pecador. Ninguém vai tomar ceia. Mas a questão é, eu me arrependi desse meu problema. Deus trouxe do seu coração a lembrança de que algo precisa ser melhorado na minha vida, na sua vida. Guarde com carinho. Use essa lembrança como algo precioso para você, como o Espírito Santo tocando no seu coração e dizendo: meu filho, minha filha, algo precisa ser melhorado na sua vida. Lembra que é uma caminhada da salvação, da santidade? A gente não se torna santo com um estalar de dedos. Nós nos tornaremos santos a cada passo que a gente dá em direção ao agrado de Deus, em observação à vontade de Deus. Então fica aqui, meu irmão, minha irmã. Se você é batizado, se você está em comunhão com a sua igreja, faça a ceia, toda a ceia do Senhor, sempre naquela reflexão: se há algo que há de ser consertado, não se permita, não se furte da oportunidade de crescer na graça do conhecimento do Senhor. Deixe Deus trabalhar. Acredite que Ele vai ser a sua força. Acredite que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Acredite que Ele é o seu consolador. E se entregue nas mãos dEle e deixa Ele lapidar a sua vida e o seu coração. Fazer de você uma pessoa cada vez melhor. Então, meu irmão, minha irmã, fica essa reflexão. Examine-se. Faça essa sua reflexão. Deus conhece a sua vida. E você também, como eu conheço a minha vida. Eu sei o que eu preciso melhorar. E a partir desse momento aqui, aonde podemos olhar para Jerusalém há quase 2000 anos atrás e entender todo o sacrifício que Cristo fez, para que nós pudéssemos estar aqui celebrando, na certeza de que somos salvos pela graça do Senhor. Não foi por nenhum mérito nosso, foi graça, foi amor do Senhor. Então Deus, Ele nos ama tanto que Ele vai tratar, seja lá de qualquer necessidade, dificuldade que a gente precise, que a gente tenha no nosso ser. Todos nós temos necessidade no nosso ser, todos nós. Todos nós somos sustentados pela potente e graciosa mão de Deus. Então fica esse convite, meu irmão, ao tomar a ceia, que o Senhor te revista ainda mais de poder, de unção, para que a gente possa superar mais uma dificuldade da nossa vida, para que a gente possa subir mais um degrauzinho nessa escada da santidade até que um dia Deus nos receba com braços abertos e diga para mim e para você: seja bem-vindo, benditos do meu Pai, que recebei tudo aquilo que já foi nos preparado. As diaconisas aqui vão
distribuir os elementos. E após a gente fazer a celebração da ceia, o diácono Josemar estará conduzindo a gente em oração. Todos receberam os elementos? Então, para a honra e glória do Senhor, passamos todos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Criador dos céus e da terra. Deus que nos criou, nos fez feito na sua mão. Nos criou a tua imagem e semelhança. E por isso entregou por cada um de nós. Obrigado a Deus por este caminho. Nós participamos do teu corpo, do teu sangue. Essa é a nova aliança que o Senhor fez, para que nós pudéssemos herdar a nova vida. Obrigado, Deus, por teu serviço para nós. E nós teríamos fazer até o dia do Senhor voltasse. Obrigado, Deus, porque nós podemos participar mais uma vez neste momento de comunhão. O mundo tão difícil, o qual nós vivemos, o mundo cheio de tantas dificuldades, de tantas adversidades, mas o Senhor tem o privilégio de estar em comunhão com o Senhor. E nos abençoe, e abençoe esta igreja, abençoe as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. É um dia fugir, homem tem para viver.
Amém, irmãos? Pode tomar assento. Vou estar passando os avisos para os irmãos. Quarta-feira a gente tem nosso culto de oração às 19h30. No sábado a gente vai ter duas programações aqui na igreja. A gente vai ter o encontro dos jovens às 19h30 e à tarde, às 15 horas, vai ser o encontro das mulheres. Então, que os irmãos fiquem bem ligadinhos. À noite, encontro dos jovens e à tarde, encontro das mulheres às 15 horas. Falando em mulheres também, para lembrar as irmãs aí que ainda não se inscreveram para o nosso segundo encontro, que vai ser lá em Itajaí. A gente fez uma caravana no nosso primeiro encontro que teve no MCM, a gente foi todas juntas, foi bem legal. Então as irmãs que não se inscreveram ainda dá tempo. Vai ser no dia 7 de junho, lá em Itajaí. Outra coisinha também é de que agora a gente está tendo oportunidade para cantar aqui na igreja. Os irmãos que tiverem algum interesse, trazer algum louvor especial, algum louvor que nós cantar bastante, falem com o nosso líder de louvor, o Andy, e vocês poderão estar trazendo este louvor aqui no culto. E ontem foi o aniversário do nosso pastor Marcelo. A gente vai cantar parabéns para o nosso pastor, vamos se colocar de pé. E a esposa dele está entregando um presente em nome da igreja. Pode vir aqui, irmã Ida, para estar orando pela vida do seu esposo. Logo em seguida, a gente bate parabéns. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque o pastor Marcelo está completando mais uma primavera. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, porque ele tem se dedicado à tua obra, à tua família, Pai, todos aqueles que rodeiam a sua vida, Pai. Ele é um excelente pai, um excelente filho, um excelente esposo, Pai. Continue, Senhor Deus, derramando o bênção sobre a tua vida, Pai, dando a ele sabedoria, capacitando mais e mais para ele poder estar evangelizando o teu nome. Obrigado, Senhor, também pela igreja que nos acolheu. Obrigado por todos aqueles que estão aqui presentes, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você ser esse esposo maravilhoso, companheiro, amigo, e um excelente pai e um excelente filho. Deus continue te abençoando. E só um dia não estar mais aqui, como o Senhor me recolheu. Quero me envelhecer ao teu lado, quero estar com você pelos seus 34 anos até hoje. E assim que Deus venha nos conceder. Não fico com vergonha, tá? E você também está assim, exemplar também em tudo, né? Excelente também caráter, personalidade e tudo, irmão. Só isso que eu quero dizer. Te amo muito e que Deus venha abençoar muito, muito a sua vida. Também quero virar pastor. Ele falou que a tarde de trabalhar de fora, né?
obrigado. Olha. E... Eu estava aqui em casa porque eu queria fazer a minha para hoje, né? Mas muito obrigado. Meus irmãos, eu não gosto de ficar em evidência. Não gosto, eu sou tímido. E eu me sinto assim, às vezes, até um pouco constrangido. A gente fica aqui na frente pela graça de Deus, sabe? Mas eu, se eu pudesse ficar quietinho no meu cantinho, feliz da vida, nem falo. Então, muito obrigado aí pelos presentes, aí, pela homenagem. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço a Deus porque eu estou completando 51 anos de vida. Né? A vocês que têm 14, 13, 15, aproveitem o passar rápido, né? Passa rápido, façam o melhor possível da vida de vocês, porque é um susto. Então não há tempo para se perder. Então, meus irmãos, muito obrigado aí, Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que Deus retribua para a vida de cada um de vocês 100 vezes mais das bênçãos que vocês fazem na minha vida. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bonito. Eu todo dia eu pedia para ele orar, eu não orou nem isso, cara. Eu peguei mais um presente hoje. Vamos orar? Pai de amor, de infinita bondade, Senhor, queremos entregar aqui essa celebração, Senhor, no teu trono de glória. Ó Senhor, receba com cheiro solar todo esse singelo culto que apresentamos aqui para o Senhor. Ó Pai, nos dê força e coragem, Deus, para continuar, ó Pai, dessa jornada até chegarmos, Senhor, às tuas mansões celestiais. Pai, visita cada coração, cada vida aqui, Deus, e complementa, Senhor, com o teu Espírito Santo Consolador, aquilo, Deus, que precisa ser complementado, Deus. Conforta, Deus, os corações, ó Deus, renova as esperanças, ó Pai, e dê, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, a alegria da salvação a cada um de nós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, Senhor, estejam sobre todo o povo de Deus aqui e sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus, espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Irmãos, vamos em paz.